Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e o amor de Maria em vossos corações. Queridos irmãos, hoje vamos dar continuidade ao que falamos no vídeo anterior. Hoje vamos falar sobre a pureza e o pudor. No Catecismo da Igreja, na página 693, parágrafo 2521, diz assim: a pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos, em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida à paciência e à moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e de compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade doentia. Torna-se discrição. Então, meus queridos irmãos, recapitulando aqui, a página que a gente vai encontrar aí, essa parte aqui no Catecismo, vai ser a página 693, e são dois parágrafos, é o parágrafo 2521 e o parágrafo 2522. A pureza exige o pudor, né? Então a gente precisa entender o que é esse pudor, né? O pudor, ele é o seguinte, a gente precisa entender que ele tem uma função, né, de preservar a intimidade da pessoa. Como já diz aqui no parágrafo 2521, o pudor preserva a intimidade da pessoa. Então, ele está preservando aquilo que é seu íntimo, aquilo que é seu interior, certo? Daqui a pouco estarei respondendo sobre o que é o pudor. Vocês vão ficar completamente admirados, porque é algo que muitos conhecem, mas ainda não tomaram esse discernimento. O pudor também, meus irmãos, é importante a gente saber que ele consiste na recusa, ou seja, ele está presente na recusa, ou seja, quando a gente oculta, né, aquilo que deve ficar escondido, é quando a gente não mostra aquilo que deve ficar escondido. E se a gente parar para refletir, o que é que a gente precisa esconder nessa vida, né? Aí a gente vai entrar na questão do conhecimento voltado sobre a modestidade, né? Eu preciso ser modesta, mas como é que eu faço para ser modesto ou modesta, né? Quando se fala de modestidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Na nossa mente vem a imagem de uma moça vestida com um vestido longo, né? Uma jardineira, vamos dizer, um rapaz vestido de roupa social, de carpinteiro, talvez, né? Mas uma roupa mais clássica, uma roupa mais composta, podemos dizer, não é mesmo? Porém, aqui é o seguinte, a gente precisa entender que o pudor, né, ele está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Ou seja, para que a gente tenha pudor, nós precisamos ter castidade. Ser casto, o que é ser casto? É quando a gente retira aqueles pensamentos maliciosos, né, que é os pensamentos pornográficos, podemos dizer aqui, pensamentos voltados à questão do sexo fora do casamento, entre outros detalhes que eu não tenho dúvida que vocês já sabem do que eu esteja falando. Portanto, é de suma importância, né, salientar
que a gente precisa, assim, ter esse discernimento de que, assim, se você é jovem, é solteiro, você precisa pôr limites naquilo que você está fazendo, né? Naquilo que você está pensando, porque se você exagerar no que você faz e no que você pensa, dependendo de qual seja o pensamento e qual a sua ação, você pode estar pecando, né? Refiro-me aos jovens porque os jovens eles têm uma grande fragilidade em pecar contra a castidade, infelizmente. Isso acontece por conta do próprio sistema, né? O qual influencia já. É muito comum você ver jovens falando palavras indecentes, palavras imorais. Só que isso daí não tem nada de comum, gente. Tira isso da mente de vocês. Isso é uma lavagem cerebral. Isso é uma arma de Satanás. Normalizar aquilo que é errado. A gente precisa ter esse discernimento. Infelizmente, a gente encontra muitos jovens com palavras, como é que eu posso dizer, com ambiguidade, né? Eles pegam o nome de algo e já interpretam aquilo para um órgão sexual, podemos se dizer. Isso é muito preocupante, porque infelizmente a mente dessas pessoas está ficando muito bagunçada. A única forma de limpar este pensamento é com o pudor, é com a modestidade, entende? Mas continuando aqui, pudor, né? Ainda falando sobre ele. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. Então ele também salienta, né? Destaca, ele foca na questão do olhar e o gesto em conformidade. Uma pessoa que tem pudor, ela sabe se vestir, ela sabe como se comportar em meio à sociedade, ela sabe para onde ela deve olhar, sabe também o que ela pode e o que não convém para ela falar, né? Porque na verdade nós somos livres para fazer qualquer coisa nessa vida. Nós podemos fazer qualquer coisa, certo? Mas nem tudo convém para nós se desejamos ter uma vida regrada no sentido de fazer a vontade de Deus. Aí continuando, o pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Então, uma pessoa que vive o pudor de forma verdadeira, ela se torna uma pessoa misteriosa no meio da sociedade, porque a sociedade ela já está acostumada a ver o oculto, o lado oculto de todos que não têm modestidade. As pessoas que não têm modestidade, elas já se revelam pela forma que elas falam, pela forma que elas se vestem e pela forma que elas pensam e tratam as pessoas. A forma como elas olham as pessoas também influencia, entende? Então, uma pessoa que tem pudor, que tem modéstia, ela simplesmente ela toma muito cuidado para onde ela está olhando, ela toma muito cuidado com o que ela está fazendo, né? E com o que ela pensa também. Porque, como eu havia falado, o pensamento ele pode nos sabotar. A gente está tranquilo aqui sem fazer nada de errado, talvez até rezando. E é muito comum aparecer o pensamento, se não me engano, é chamado de pensamento intrusivo. Não lembro se é assim que se pronuncia, ou se é dessa forma. Mas é um pensamento que aparece de forma discreta, né? Ele simplesmente aparece em qualquer momento. Você pode estar rezando, você pode estar na missa, você pode estar no sacrário. E do nada aparece um pensamento ruim. Qual que é esse pensamento? É um pensamento de imoralidade, por exemplo? É um pensamento que vem contra a vontade de Deus, né? E o que a gente tem que fazer? Nós não temos culpas dele aparecer, mas nós temos que chegar e, dependendo de qual seja o lugar e a ocasião que estejamos, a gente precisa chegar e dizer: Senhor, eu renuncio a este pensamento maléfico, porque isso, não tenha dúvida, né? Como é que a gente está rezando, está diante de nosso Senhor e vem um pensamento impuro? Certamente é o demônio tentando nos retirar a atenção de Deus, né? Por mais que o demônio não possa entrar em nosso corpo, ele pode tentar nos iludir. Então nós temos que estar atentos, né? Aí continuando aqui, ó, o pudor, né? Ele convida
a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e de compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. Ou seja, o pudor, meus irmãos, ele nos convida para viver a paciência e para viver a moderação na relação amorosa. Quando se trata da relação amorosa, a vida amorosa, como muitos falam, né, podemos citar aqui o relacionamento, o namoro, né? O namoro santo. O namoro santo é aquele que trabalha bastante a paciência e trabalha também a moderação, o limite, o que pode e o que não pode ser feito no namoro. O namoro católico não é um namoro para qualquer um, não. Tem muitos católicos que pode-se dizer que sejam católicos de meia tigela, que acham que só porque rezam o texto, só porque vão para a missa, talvez até sirvam em alguma coisa da igreja, né? Um ministério, um amigo do altar também, por exemplo, ou alguma pessoa de alguma função ali nos serviços da Santa Igreja. Por mais que ela tenha muitos conhecimentos e ela namore com alguém e ela não viva o pudor no relacionamento. Se ela não vive o pudor no relacionamento, ela simplesmente está fazendo pior que os outros, porque ela tem por obrigação conhecer, né? Por já estar interligada com a Santa Igreja, ela tem por obrigação conhecer a santidade no relacionamento e ela tem por obrigação de santificar o relacionamento, para que dela seja motivo de exemplo de santidade para os outros que ainda não conhecem. Então, nós precisamos tomar cuidado, principalmente nós que mais estamos nas missas, nós que recebemos a comunhão. Nós temos por obrigação de tomar cuidado com as nossas atitudes, entenderam? Do lado oculto, né? Você jovem que está sozinho no quarto e vem a vontade de querer saciar o desejo carnal, entende? Então você precisa tomar cuidado, tem que fugir da ocasião do pecado, porque em um deslize você peca contra a castidade, se afasta da virtude, se afasta da vontade de Deus. Entende? Então precisa tomar cuidado com isso. E aos jovens que estão namorando, vocês também tenham muito cuidado. Namoro muito grudado, como já diz o padre Paulo Ricardo, né? Namoro muito grudado não vai dar certo, não. Porque quando a gente vive muito de coloio, muito grudadinho, a gente peca contra a castidade. Em um deslize, vai ali, um pega na parte íntima do outro. Em um deslize, acabam alimentando o desejo que devem viver, só que no casamento. Entende? Então vão aumentando, alimentando, a chegar ao ponto que cometem a fornicação. Aí aquilo que deveria ser sagrado torna-se um escândalo, uma desgraça, porque vai ser um motivo de afastamento. Os dois vão ter que se afastar agora, por conta daquele erro. Porque já se afastaram de Deus, né? Na hora do ato, o infeliz acha bom. O infeliz acha bom aquele momento, tá? Depois a gente se confessa. E se vocês morrerem depois do ato? Será que vocês não vão conseguir se confessar? Né? Já parou para refletir? A nossa vida é única. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, em sentido do namoro. Porque o namoro, ele pode nos levar para um destino, mas são duas opções. 2 destinos, mas só vamos poder ir para um. Ou o namoro nos leva para o céu, ou o namoro nos leva para o inferno. Para o céu, porque a gente pode se santificar ali, né? Porque a gente vai trabalhar a paciência. O namoro, ele tem que ter o objetivo do casamento. Então, não vá querer namorar no sentido de status, só porque tá vendo os amiguinhos ali de namoradinha, isso e aquilo, você vai querer arrumar uma só para ficar de namoro, mas sem ter objetivo. Isso daí é um namoro muito raso, isso daí é muita imaturidade da sua parte, você ainda não está assumindo o compromisso de um verdadeiro homem, e nem você de uma verdadeira mulher. Os dois têm que ter um objetivo. O namoro não pode simplesmente começar e ficar sem destino. Entende? O tempo passa muito rápido aqui. Se a gente não tiver objetivo nessa vida, a gente fica voando, termina, morre e só Deus sabe para onde é que a gente vai.
né? Então nós devemos ter objetivo nessa vida. Aí continuando. O pudor é modéstia. Então aqui está a resposta que eu tinha falado antes. O pudor, ele é a modéstia, gente. A modéstia, ela vai ser uma virtude, porque é o que diz aqui, ó. A pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O que é a temperança? A temperança, ela podemos dizer que seja uma moderação, é uma limitação, é também chamado de virtude. Então, a gente pode considerar o pudor como uma virtude, a virtude que vai levar para a castidade, a virtude que vai levar para a pureza. Estão entendendo? Então, precisa tomar cuidado. A partir do momento que a gente se batiza, nós temos por obrigação de viver o pudor, que nesse caso é o que mesmo? Eu quero que vocês lembrem aí, é o que mesmo? O pudor é a modestidade. Entenderam? Aí, continuando. Ele inspira o modo de vestir. É por isso que nós precisamos saber nos vestir. Principalmente as moças. Porque se vocês se vestem da forma errada, infelizmente vocês estão levando um monte de almas para o inferno. Infelizmente. Ai daqueles que afastem os pequeninos da presença de Deus. Que afastem os pequeninos da graça de Deus. Porque esses aí é melhor que eles amarrassem uma corda no pescoço e se atirassem no fundo do mar. Precisamos ter consciência, meus queridos. Ninguém é criança aqui, não. Vocês são católicos. Ser católico não é só colocar uma cruz no peito, pegar um terço, colocar uma corrente no braço, não. Ser católico é viver católico dentro de casa, é viver católico na praça, na rua, em qualquer lugar. No trabalho, nos estudos, em tudo. Ser católico é uma pessoa que tem a proximidade com Deus, é uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa que conversa com Deus. Vocês têm que ter consciência disso. Não é simplesmente ir para a missa e me tornei católico. Não. Não busque não ser santo que você vai ser católico. Tá entendendo? Então nós precisamos ser luz. E só conseguimos ser luz se a gente buscar a fonte da luz. Através do quê? Do conhecimento. Do conhecimento. O conhecimento a gente só consegue por uma única fonte. O Espírito Santo. Entenderam? Aí só para concluir. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade doentia. Torna-se discrição. Quem vive a verdadeira modestidade, essa pessoa, ela mantém um silêncio. Que silêncio é esse, irmão? É uma pessoa que sabe se comportar, né? Com a sua vestimenta, com as suas ações, com aquilo que sai da sua boca. Entende? Porque se a gente não tiver limitação no que a gente faz, infelizmente, a gente não vai conseguir viver a modestidade. De que adianta vestir um vestido longo, mas viver pecando contra a castidade? De que adianta falar palavras lindas, belíssimas sobre Jesus Cristo, mas não viver nenhuma delas na prática? Não é mesmo? Deus me chama, Deus chama vocês, Deus chama todos nós. Deus chama todos nós para sermos santos. Quer ver? Pegue a Bíblia, abre lá no Novo Testamento, Cartas Paulinas. Minto, depois das Cartas Paulinas. É a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Reflita sobre esse versículo. Reflita, analise direitinho e tente colocar em prática. Tente colocar em prática com base no conhecimento que vocês pegaram aqui agora no catecismo da igreja. Não é brincadeira não, gente. Isso aqui não é só para ficar só mais um vídeo, não é para o Aldemar ser famoso, jamais. Que Cristo cresça e eu desapareça. O motivo de estar fazendo esse vídeo é para que todos vocês se conscientizem, para que vocês tomem discernimento das coisas.
Quantos se dizem ser católico, mas não tem um catecismo da igreja? Quantos se dizem ser católico, mas não reza, não tem uma Bíblia? A gente precisa transmitir santidade no agora. O tempo está passando. Precisamos ser santos. Entenderam? Que Deus vos abençoe. Estamos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.